Quais os erros que as pessoas cometem na hora de aplicar a base, gente? Qual que é o maior erro que vocês cometem na hora de aplicar a base? Primeiro, aplicar a base com pincel errado, o tipo da base errada. Como assim, já tipo de pincel para tipo de base? Por exemplo, se você pega uma base dessa, que é a Dermacol, que essa aqui é para filme, tá? Quando você aplica uma base, ou pode ser... não posso falar nome de marca nacional aqui, senão o pessoal aqui me surra. Então, uma base pesada, uma base grossa, tá? Quando você usa uma base grossa, que ela é pesadinha, né? Geralmente as efeito mate são mais pesadinhas. Você aplica com esse tipo de pincel aqui, ela não vai deslizar, ela vai tipo travar, sabe? Você precisa passar forte. Então, um erro grande é você usar uma base pesada, grossa, com um pincel fininho, com um pincel para acabamento leve. Então, quando você usa um pincel de acabamento leve, você tem que utilizar uma base também que seja leve, tá? Uma base mais fluida, tá? Uma base mais levinha, mais úmida, mais líquida, sabe? Então, quando você quer usar um pincel do Fiber para aplicar a base, que é para ter um efeito leve na pele, a base também tem que ser leve, ela também tem que ser líquida, porque senão ela não desliza. E aí é um grande erro isso, porque ela vai riscar, vai ficar ruim de aplicar, você vai demorar para aplicar. Então, quando você usa o pincel certo para o tipo de base certo, também fica mais fácil de você aplicar. Então, eu falo assim que você tem que ter conhecimento para que você não erre, né? Então, quando você aplica a base e aplica a base de forma errada, com o pincel errado, ela também não vai ser fácil de espalhar. Então, por isso que acontece muitas vezes de você, tá passando uma base com o pincel do Fiber ou com o pincel Kabuki e ela não desliza, porque a base é muito pesada, a base é grossa, e esse tipo de base não é indicado para esse tipo de pincel. Nesse caso, quando a base é grossa, que você precisa de alta cobertura, aí sim você vai usar o língua de gato, tá? Então, para bases mais pesadas, tá? A base mais grossa, você vai aplicar com o língua de gato. E sim, depois você vai vir com a esponja úmida tirar a marcação, tá? Então, o pincel de língua de gato nunca pode andar sozinho, ele sempre precisa de uma esponja de companheira dele. E ele é indicado para que tipo de base? Quando é muito líquida, parece que fica uma meleca, parece que vai cair tudo no rosto. Né? Então, o ideal para o língua de gato já é uma base mais pesadinha, uma base mais grossa, tá? Então, você utiliza esse tipo de pincel e aí sim você faz o acabamento com a esponjinha, tá?